Eu gostaria de dar boa-vinda a todos vocês. Eu sou o Luiz Gasparello, responsável pelo desenvolvimento dos produtos da Britec. Esse é mais um Britec Talks. Antes de iniciarmos propriamente dito o evento, eu gostaria de passar algumas dicas sobre a utilização da plataforma. Quem estiver utilizando via computador tem diversos recursos, dentre eles colocar a tela cheia, focar somente na apresentação. Quem estiver utilizando via celular tem basicamente os mesmos acessos, a mesma funcionalidade, a única coisa é que a interface gráfica é um pouquinho diferente. Esse é mais um Britec Talks, lembrando que é um canal criado pela Britec para que nós possamos comentar sobre tendências, novidades, alterações de mercado, alterações regulatórias, ou então fazermos painéis com agentes de mercado ou especialistas, como é o caso do de hoje, onde falaremos sobre gestão de risco e as melhores práticas, tanto na gestão de risco de mercado, como na gestão de risco de liquidez. Estará conosco aqui hoje o Fred Werneck, que foi durante mais de 15 anos responsável pelo processo de desenvolvimento dos produtos da Cyrnil, uma empresa que foi pioneira no Brasil no processo de modelagem e fornecimento de informações de risco de mercado, inicialmente para fundos de investimento, depois para carteiras administradas. Está conosco agora há bastante tempo, lembrando que o risco de mercado nada mais é do que o potencial de resultado negativo devido a alterações, a oscilações, sejam eles de preços, curvas de juros, paridades cambiais, volatilidade, quebra de correlação entre os ativos, ou seja, qualquer parâmetro que interfira drasticamente no preço de um ativo e, por consequência, no valor do portfólio. Lembrando que, sobre o prisma legal, né, para CVM, para fundos de investimento, o gestor do fundo é o principal responsável pela gestão de riscos, e também quando eu penso em carteira administrada, segundo o Código de Autorregulação da Anbima, né, para administração de recursos de terceiros, também seria o gestor, o principal responsável pelos procedimentos de avaliação de risco de mercado, sejam eles definição dos modelos, o monitoramento, os ajustes que se fizerem necessários, inclusive ressaltando questões importantes sobre a governança, quem e até onde vai a responsabilidade de cada um, critérios de metodologias, estabelecimentos de limites e parâmetros, monitoramento desses limites e, por fim, um plano de ação, caso esses limites sejam atingidos ou superados. No caso aqui de risco de liquidez, a perda seria vinculada à incapacidade de eu liquidar determinado ativo para honrar os compromissos que eu tenho, sejam eles de liquidez corrente ou compromissos futuros e de curto prazo. Ou seja, eu teria que aceitar um deságio maior para vender um determinado ativo do que eu aceitaria em condições normais. Esse risco, diferente do risco de mercado, ele é compartilhado, a responsabilidade é compartilhada com o administrador fiduciário, principalmente fornecendo o histórico de movimentação de resgates, o perfil do cliente para verificar se as necessidades de liquidez estão condizentes com o perfil da carteira. Feita essa introdução, eu aproveito para passar a palavra para o Fred e já fazer a primeira pergunta. Lembrando que nós recebemos algumas perguntas durante o período de inscrição, vamos passar por todas elas agora, já aquelas que nós não tivermos tempos de responder, a gente responde por e-mail diretamente para as pessoas. O próprio material do webinar e tudo, como já de costume, ficará disponível a todos os participantes. Seja bem-vindo, Fred, obrigado por estar aqui conosco. Obrigado, pessoal, obrigado, Gasparello, pela oportunidade. Eu acho que esse assunto, né, de gestão de riscos é um tema bastante interessante, tem bastante coisa para ser falada, tá? É um prazer estar aqui com vocês. Certo. Indo para a primeira pergunta, na realidade a gente sintetizou uma série de perguntas relacionadas ao start do processo de risco, ou seja, quando eu estou avaliando o risco, seja ele de liquidez ou de mercado, qual que são os passos elementares? O que eu tenho de comum a tudo isso que se faz necessário nesse processo de gestão? Ou seja, qual seria o alicerce da minha política de gestão? É uma boa pergunta. Acho que a resposta pronta para isso seria planejamento. Tá?
Eu creio que, assim como tudo nessa vida, né, planejamento e formalização são palavras-chave, não só para uma gestão mais eficiente de risco, mas também para qualquer outro processo envolvendo pessoas e procedimentos, tá? Esse planejamento deve ser montado logo no início, tá? Eu acho que, se for um fundo, logo na Constituição, né? Junto com a definição das estratégias, com a constituição do portfólio. Eu acho que ali é o momento de sentar e falar, vamos planejar como vai ser o modelo de gestão de risco, tá? Então, nesse processo, o que é importante, né? A gente definir quem será o responsável pelo risco. O risco ele precisa de um pai. Tá? Isso é super importante, até em termos da 558, que exige, né, um responsável legal, né, corresponsável pelo risco. Né? Então, essa pessoa ela vai ser incumbida de não só criar a equipe, mas também todos os processos relacionados à gestão e monitoramento dos riscos. Né? Também é interessante determinar como essa pessoa, né, como o pai do risco, ele vai participar do processo decisório, na definição das estratégias, né? É interessante ter isso muito claro logo no início, né, para que as coisas ocorram de forma suave. Tá? A escolha da equipe também é algo bastante importante, né, porque depende basicamente, né, dos objetivos de investimento. Né, do planejamento estratégico, de qual é o perfil dos investidores, de qual é o objetivo dos investidores, porque só assim você consegue criar uma equipe que vai estar apta a alcançar aqueles objetivos, você só assim vai definir, com o apoio da sua equipe, quais são os sistemas que você vai utilizar, né, que tipo de sistema você vai utilizar para poder dar apoio à gestão, e também como vai ser o modelo da sua gestão de risco. Né? Vai ser um modelo de gestão mais reativo, ou seja, você reage a um desenquadramento, a uma violação, se vai ser mais proativo, onde você participa diretamente da estratégia de investimento. Então, esses parâmetros são bastante importantes exatamente serem definidos logo no início. Tá? Certo. Aí, só emendando aqui uma outra pergunta, quando você fala de parâmetros de risco, pelo menos para mim, é intuitivo que isso esteja ligado ao estabelecimento de limites. Perfeito. E uma das coisas que, aí incrementando as perguntas que vierem um pouco até de experiência pessoal, esses parâmetros, às vezes, são vistos por gestores, enfim, por quem está atuando na gestão, como algo negativo. Mas como que eu faço para trabalhar com esses limites, sendo eles pontos críticos para a minha gestão, mas sem prejudicar o processo, a liberdade da seleção dos ativos? Ou seja, resumindo, apanhando tudo isso, como é que eu converto estes parâmetros de risco que eu quero seguir em limites dentro da minha estratégia de gestão? Maravilha. Na verdade, é um excelente ponto. Isso vai ser o input na qual a equipe de risco, né, liderada aí pelo seu responsável, são esses parâmetros que, com isso, serão definidos a estratégia de risco para esse fundo. Ou seja, esses parâmetros não só vão determinar a alocação ótima do seu portfólio, mas também o horizonte de investimento, o apetite de risco baseado no perfil de risco, né, e dos objetivos dos seus investidores. Tá? É interessante, né, porque é muito relativo, né, o que pode parecer arriscado para uns, para outros é uma oportunidade, né, para se alavancar, para ganhar um pouco mais de retorno em relação a isso. Tá? Os limites, na verdade, eles devem ser observados uma análise exatamente disso, né, onde a equipe ela vai pegar os objetivos do fundo, vai analisar aquilo dentro de determinados cenários, criar cenários de estresse, de forma que os limites possam flutuar de uma forma saudável, sem comprometer a solvência ou qualquer outro parâmetro do fundo. Certo. Tá? Um ponto interessante, falando de limites, tá? Você definir não só o tamanho da banda dos limites, mas também quais métricas serão monitoradas. Isso vai depender muito do perfil do fundo e do objetivo de investimento daquele fundo. Né? Obviamente, você não adianta monitorar uma coisa que não faz sentido algum. Então, todo o protocolo de limites, cenários de estresse, como vai ser feito o monitoramento disso, tem muito a ver com o objetivo do fundo e dos seus investidores. Tá?
E um ponto bastante interessante que acaba esquecido por muita gente é o que fazer em caso de violação, né? Por exemplo, violei um limite. E aí, o que eu faço, né? Então, é importante ter isso muito claro, né? Num momento de violação, num evento de violação, quem deve ser acionado, qual protocolo deve ser seguido, como isso é formalizado, entendeu? Como isso é documentado, de forma que não seja um susto para ninguém, né? Eu acho que o risco é importante mencionar. O risco ele não deve ser lembrado só em momentos, né, de tensão, de estresse. O risco ele tem que fazer parte dos valores da casa, ele tem que fazer parte do protocolo e deve ser lembrado por todos. Tá? E por isso, né, eu acho que, finalizando, né, as boas práticas, o trabalho do gestor do risco em propagar essa informação, tirar da equipe de risco, né, muito daquela informação e compartilhar com o resto da equipe, né? Seja por relatórios, seja por reuniões, né, periódicas, mas é importante que toda a equipe, né, esteja envolvido nas boas práticas de gestão. Certo. Uma coisa que eu vi ainda sobre essa pergunta, em alguns momentos, nós fornecemos relatórios que indicam quantidade de violações e uma série de coisas, mas nem sempre, até em outras oportunidades, você já compartilhou isso conosco, nem sempre o fato de eu violar é necessariamente algo ruim. Pelo contrário, né? Se eu tenho um limite de risco que eu nunca esbarrei, eu nunca cheguei próximo, isso pode ser um indicador de que ele esteja mal calibrado, correto? Perfeitamente. Eu acho que, na verdade, faz parte do trabalho, né, da equipe de risco, né, a correta calibragem. Né? Não adianta o cara chegar com um modelo, né, pré-definido de risco e querer aplicar isso a um portfólio, tá? Sem antes entender, né, o perfil, os parâmetros daquele portfólio. Então, é necessário uma análise prévia, é necessário entender, dado a composição daquele portfólio, quais modelos de risco são mais adequados, se é um modelo paramétrico, se é uma simulação histórica, se é Monte Carlo, tá? Dado, né, o momento do mercado, se é um momento de mais ou menos volatilidade, você tem ajustes, né, que podem ser feitos na minha vida ou no lambda do modelo. Então, tudo isso deve ser devidamente ajustado, de forma que você faça um backtest, um backtest periódico, é uma excelente prática, inclusive, para você aí sim observar a aderência do seu fundo e quantas violações você vai ter. E como você mesmo disse, né, mais ou menos violações não significa se o modelo está melhor ou pior. Vai, obviamente, estar relacionado ao intervalo, ao grau de confiança que você definiu, né, e se está dentro do esperado. Tá? Um modelo sem violações não é um modelo adequado, é um modelo que vai ver ele está mais conservador que você gostaria. Você teria espaço de fazer movimentações mais interessantes, né, e o modelo está estolindo, entendeu? Então, é muito da verificação da aderência baseada nesses procedimentos que eu sugeri. Certo. Mudando um pouquinho o enfoque, até porque a gente tem dentro do nosso público também uma série de pessoas que fazem gestão de risco de carteiras, ou seja, de portfólios que não necessariamente seriam fundos, vem muita pergunta sobre o processo de suitability, ou seja, qual seria a correlação entre eu fazer um suitability adequado, inclusive pensando em fundos, na distribuição da cota do fundo e tudo mais, ou olhando uma carteira administrada um pouco mais sofisticada, de um single ou de um multifamily office, ou até um cliente private que tenha esse nível de sofisticação, como é que eu conjugo, qual é a relação entre o suitability de um determinado portfólio e a tolerância desse portfólio aos riscos, sejam eles de liquidez ou de mercado? A relação é íntima, tá? Porque, na verdade, como eu disse antes, toda estratégia de risco ela tem que ser baseada no objetivo de investimento do fundo, do portfólio, que tem que refletir o objetivo de investimento dos seus investidos, dos seus investidores. Então, você tem um grupo de investidores que tem um perfil de risco, né, que pode ser, usando a nomenclatura tradicional, arrojado, conservador, tá? E você vai criar, né, uma estrutura, uma composição de ativos, seja via carteira, seja via fundo, que vai refletir aqueles objetivos. E o modelo de risco tem que estar adequado a isso. Tá? Inclusive, os instrumentos na qual você vai trabalhar, eles têm que refletir isso ou serem combinados de forma a refletir isso. Não adianta você pegar um investidor com um perfil conservador e colocar instrumentos que vão
trazer mais volatilidade que a gente estaria pronto para receber. Então, né, você pode construir um fundo, inclusive, para ativos como esse, mas de forma a combiná-los de forma que eles se imunizem, ou seja, você consiga travar uma estratégia, né, que mesmo utilizando ativos mais arriscados, ela, no final das contas, vai te dar um payoff de renda fixa. Então, é intimamente ligado, né, o perfil do investidor, o objetivo de investimento do fundo e a estratégia de risco na qual você vai fazer a gestão disso. E aí, colocando um pouquinho da minha experiência em relação à suitability, eu acho que é importante ter a visão holística, né, a visão total do portfólio. Porque em alguns momentos, principalmente se você vai para family office, às vezes o cliente final, ou o próprio escritório, contrata um determinado gestor para um portfólio, por uma parcela, onde lá sim há uma exposição a risco maior, uma parcela agressiva, porque ele está terceirizando essa gestão, mas se eu conjugar aquele portfólio dentro do contexto do portfólio total do cliente, aquilo pode ter até um agregador de risco menor, e em alguns casos, por exemplo, pensando em fundos cambiais e tudo mais, até um componente negativo de risco, ou seja, fornecendo hedge para o meu portfólio, certo? Perfeitamente. Hoje você vê que diversas alocações têm essas estruturas, né, que chamadas ou de estratégias ou de composições sintéticas, onde dentro dela tem uma série de instrumentos, opção, ação, futuro e tal, mas quando combinadas, ela vai te dar um payoff pré-definido que você vai conhecer do início ao final do seu portfólio. Certo. E aí, passando agora aqui para a próxima questão, sintetiza muita coisa, como é que eu faço para avaliar a aderência da métrica de risco a portfólios modelos? Então, pensando, mais uma vez, em carteiras, é muito comum eu ter, ou em áreas privates ou multifamily offices, modelos, ou seja, perfis de investidores que resultam num determinado portfólio teórico, e aí eu faço a gestão do portfólio real do cliente contra esse portfólio teórico. Ou até, se eu for pensar em família de fundos de investimento, eu poderia montar um fundo sintético falando, olha, esse aqui é o fundo teórico, onde está a política de investimento, e eu estou comparando o portfólio real vis-à-vis essa política de investimento. Como é que eu avalio esse tipo de risco? Esse modelo, né, de gestão, né, uma pegada mais gestão passiva, onde você tem os seus portfólios, né, que podem ser carteiras virtuais. Esses portfólios, eles tentam, de alguma forma, rastrear ou lastrear um portfólio modelo. Eles tentam seguir, de alguma forma, esses portfólios modelos. Nesse tipo de gestão, né, a parte absoluta, ela acaba ficando em segunda importância. Você está mais olhando para a parte relativa, ou seja, o VaR, né, absoluto, ele já perde um pouco da importância. Não faz sentido, né, para uma gestão passiva você falar no VaR absoluto, e sim no VaR relativo. Qual o VaR relativo do meu portfólio modelo em relação ao meu portfólio proposto? Ou qual que é a exposição resultante, né, exatamente a diferença entre os dois portfólios? Né? Nesse contexto, né, a gestão de risco está mais preocupada nas diferenças ou descolamento, né, do portfólio modelo, que pode ser um benchmark, pode ser uma cesta de benchmarks, né, uma combinação desses aí. Tá? E esses descolamentos, ou seja, a diferença entre os dois portfólios, eles podem ser observados em diversos níveis. Ao nível do ativo, onde você, acreditando em alguma oportunidade de investimento, você fez um top picking de papéis, né? Pode ser um descolamento setorial, onde você resolveu concentrar um pouco mais um setor e menos em outro, ou seja, se distanciando setorialmente do seu portfólio modelo. Tá? De qualquer forma, em ocasiões como essa, você está criando um risco que até então não estava lá. Imagina que você é um gestor, né, de uma carteira virtual que tem um portfólio modelo a ser representado. Você acredita que alguns papéis das elétricas vão performar bem, então você começa a comprar aqueles papéis. Né? Você está criando, então, um top picking, está criando um descolamento setorial e você acabou criando um risco setorial que não estava ali. E aí, se eu não estou olhando necessariamente para o VaR absoluto, que métrica de risco eu uso numa situação como essa? Felizmente, os gestores de risco hoje dispõem de algumas métricas
dedicadas à gestão passiva, como é o caso, por exemplo, do benchmark VaR, né, o BVAR, você tem o tracking error, você tem a contribuição ao risco relativo. Na verdade, você sempre vai trabalhar com a diferença entre os dois. Até na parte na constituição de cenários de estresse, você vai trabalhar com a diferença entre a carteira virtual versus a carteira modelo. Tá? E é interessante que essa análise, ao longo do tempo, ela pode trazer uma ideia não só de o quão aderente o seu portfólio está à estratégia de investimento, mas também a qualidade do gestor em suas alocações ou top pickings. E no caso, por exemplo, aí nós falamos da gestão, vamos dizer assim, relativa. Mas e no caso da gestão, vou chamar de absoluta, ou seja, eu tenho uma gestão ativa sobre o portfólio. Como que eu faço para avaliar o modelo, ver se esse modelo é aderente, testar se ele realmente está me trazendo benefícios? Perfeitamente. Na verdade, a gente volta lá para a sua primeira pergunta, né, onde o modelo, a gestão de risco, né, o modelo a ser escolhido, ele tem que estar adequado ao objetivo de investimento do fundo e ao perfil de risco dos seus investidores. Dito isso, né, vai ser montado toda uma estratégia sobre qual modelo será utilizado, né, dado a composição, a alocação do portfólio, qual será o melhor modelo de risco, né, vamos utilizar o paramétrico, o não paramétrico, tá? Vai fazer os ajustes de lambda, dado a volatilidade momentânea do mercado, tá? Vão ser processados os backtestings ou análises ao longo do tempo para ver a quantificação das violações, né? Tem diversos testes que você faz sobre as violações para entender a qualidade daquela violação, que a violação ela vai mais do que uma simples ponto fora da curva, né? Você pode entender qual é a frequência, se tem uma frequência constante, se a violação foi muito longe do que era esperado, entendeu? Então, tem diversos testes que também atestam que qualificam as violações, entendeu? Então, com isso, você consegue ter, né, um modelo, saber se o modelo é aderente ou não. Você consegue falar, olha, meu modelo faz sentido, as violações estão dentro do que o intervalo de confiança que eu defini era esperado, tá? Então, é o caminho para você poder, tratando-se de um modelo absoluto, validar se ele é bom ou não. Certo. Nessa questão de validação do modelo, eu aproveito para colocar mais um conjunto de dúvidas que chegaram sobre como adequar o modelo à realidade que eu tenho de informações. Então, por exemplo, alguns participantes colocaram que, em determinados casos, eu não tenho acesso ao portfólio do fundo, né? Eu estou fazendo gestão de uma carteira ou de um fundo de fundos e eu não tenho acesso ao portfólio do fundo investido. Perfeito. Como que eu faço para avaliar o risco numa situação dessa? Por exemplo, eu mesmo já escutei diversas críticas ao processo de avaliação de risco baseado na volatilidade da cota. Mas faz sentido eu fazer essa análise e não faz? Quais são as limitações de um processo onde eu estou avaliando um fundo fechado, como uma única cota? Perfeito. Na verdade, esse é um tema bastante interessante, né, e por muitas vezes complexo, entendeu? Você fazer risco de cotas de fundo, tá? Por quê? Porque, na verdade, a informação que a cota, né, propriamente dita, traz é muito pouca, né? Você tem um histórico de volatilidade daquela cota, mas você não tem a composição dela, você não sabe os ativos que a compõem, os instrumentos que estão lá dentro, as correlações, as sensibilidades aos fatores de risco, entendeu? Então, você quando for fazer um cálculo da volatilidade, do VaR do seu portfólio, que compra cotas de outros fundos nas quais as cotas são fechadas, você vai carregar uma informação muito fraca, que é apenas a volatilidade. Então, você pode sim ter um modelo super subestimado por conta disso. Certo. E que alternativa eu teria? Como que eu faço, por exemplo? Eu posso trabalhar com setores, olhar a política de investimento daquele fundo para tentar estimar alguma coisa? Como que eu enriqueceria esse trabalho? Porque estou partindo da premissa, lógico que a gente tem ferramentas que permitem eu ter acesso a esse portfólio, mas no limite. Se eu não... Normalmente fundo de fundos teria acesso. Uhum. Mas, por exemplo, se eu sou um investidor individual, por mais que eu tenha recursos, vão ter fundos, às vezes fundos offshore, que eu não tenho acesso. Como que eu faço para melhorar isso, dado que o poder preditivo da cota é bem pequeno?
Você aí teria alguns mecanismos que você poderia tentar lançar a mão. Primeiro, tratando-se de fundos, você poderia buscar na CVM a composição daquela cota. Tá? O que pode criar um complicador, porque normalmente a informação que está lá tem aí mais de 90 dias. Então, quando você tentar compor, né, a sua cota com uma posição de 90 dias e tentar trazer essa informação para hoje, nesse processo você pode perder informação. Informação essa, por exemplo, uma opção, um futuro que pode estar compondo, inclusive, uma estratégia daquele fundo. Então, um fundo que era para ter um risco baixinho, quando você carregar para hoje, ele pode ter um risco super alto, porque ele perdeu um hedge, ele perdeu uma estrutura que estava fazendo algum tipo de estratégia para ele. Então, trabalhar com ativos pode ser bastante perigoso. O que você pode fazer alternativamente é você trabalhar com a exposição, ou seja, com a sensibilidade, né, daquela cota aos fatores de risco. Né? Como é que você faz isso? Você vai lá na CVM, pega a sua carteira de 90 dias, lá naquela época você calcula a exposição que os ativos que compõem aquela carteira têm aos fatores primários de risco, e aí sim você traz essa exposição para hoje. A exposição, ela não vence, entendeu? Então, você consegue carregar aquilo para hoje, e aí sim, quando você abre aquilo dentro do contexto do seu portfólio, que está comprando não só aquele, mas diversos outros portfólios, você aí sim tem não só a volatilidade projetada, mas também a sensibilidade, os fatores de risco, né, as correlações, né, dos instrumentos daquela cota com os demais instrumentos da sua carteira, e com isso você consegue fazer análises, né, corretas e robustas, né, de risco, criar cenários de estresse de uma forma e fazer os backtests de uma forma adequada. Tá, ok. E trabalhando com todo esse processo, aí olhando, ainda faz sentido a utilização do VAR? Ou seja, com tudo, há tanto tempo que se discute VAR, e várias vezes eu vejo pessoas criticando a limitação. Em alguns casos, é importante ainda fazer o cálculo do VAR? Ele ainda é uma métrica relevante? Sim, o VAR ele né, já há bastante tempo, uma métrica que se tornou um padrão, né, para nesse segmento de gestão de risco, né? Mas ela é necessária, porém não mais suficiente, né? Por que isso? Hoje em dia, né, você vê os portfólios cada vez mais diversificados, mais especializados, globalizados, né, operando em diversos mercados, segmentos, países diferentes, entendeu? Então, apenas o VAR, ele, no meu ponto de vista, eu acho que é não suficiente para você poder operar com mais tranquilidade, né? É importante que a equipe de risco ela conheça muito bem, né, o seu portfólio, né, as sensibilidades na qual o seu portfólio está exposto em relação a fatores de risco, né, e faça análises, por exemplo, faça um estudo das correlações do fundo, um estudo dos fatores de risco, né, como o seu portfólio reage à movimentação de diversos mercados, ou seja, crie cenários de estresse, onde ele impacta o mercado e vê qual é o reflexo no outro. É importante uma visão bem mais completa do que simplesmente o número do VAR. Inclusive usar diversos modelos de VAR, né? Paramétrico, não paramétrico. Perfeitamente, eu acho que histórico. Exatamente. Esse modelo, né, do cômputo do risco, ele vai estar muito ligado a qual que é a composição do portfólio. Então, né, vai ser decidido utilizar um paramétrico ou não paramétrico de acordo com o mercado ou os ativos que você está negociando. Bom, passando para essa questão, claro, se eu tenho que colocar todas essas métricas e tudo mais, um questionamento que chega e é extremamente pertinente à continuidade do processo é os sistemas de gestão de risco, porque tudo isso eu tenho que fazer sistemicamente. Muitas pessoas questionam sobre o investimento necessário em infraestrutura, seja hardware ou software. Como é que funciona? Como é que você enxerga esse investimento? Como que ele se faz necessário? Ele é grande, ele é vultuoso? Eu consigo colocar isso em casas menores? Olha, a gestão de risco, né, se fosse só o processo de tomada de decisão baseado no risco, ele, né, uma vez definido, ele tende a ser mais simples, entendeu? O grande problema é
os dados para poder você fazer o cômputo, né, todas as métricas relacionadas à gestão de risco. Tá? Esse é o complicado, porque dado, primeiro você vai trabalhar com diversos provedores, diversas fontes, vai trabalhar com um volume de dados enorme. Tá? Os dados normalmente vêm sujeira, a fonte primária atrasa a divulgação, você tem uma série de problemas que, se eu começar a enumerar, a gente vai ficar a tarde inteira falando. Então, é um trabalho árduo, né? Toda essa parte da manipulação, gestão, armazenagem de dados. Tá? O segundo problema, também relacionado a dados, é que você tem que ter uma fonte centralizadora. Né? Você vê muitos casos onde você faz risco com uma série de com um banco de dados, faz performance com outro banco de dados, então os dados eles não se falam, então você não tem uma base única para poder trabalhar, você não consegue trabalhar com um padrão, né? Não tem um elemento centralizador. Então é um segundo elemento complicador. E o terceiro é a performance. O risco é algo computacionalmente intenso, né? Você rodar risco, né? Pegar toda aquela mar de dados, né? Rodar, calcular correlação, verter matriz para ter um número do VAR é complexo, entendeu? Demora, né? Quando eu comecei, aí há 15 anos atrás, era impensável você calcular o risco do seu fundo e ter um número no mesmo dia. Isso era para o dia seguinte. E olha lá, se violou, meu amigo, no dia seguinte você tem que correr atrás. Está sendo passiva. Exatamente. Não tinha essa visão de gestão ativa, o risco monitorando, risco em tempo real. Ninguém pensava nisso, entendeu? Então, eu acho que o grande desafio, né, em ter uma estrutura, né, um modelo de risco trabalhando é exatamente isso. Dados, tá? E a parte de performance. Certo. E uma das formas, né, até que pode se endereçar isso é trabalhar com uma plataforma centralizada. Hoje em dia, cada vez mais, inclusive, nós temos clientes que já se certificaram dessa forma, utilizando plataformas de risco na cloud, né, na nuvem, onde eu compartilho informações que são públicas entre todos, e aí eu consigo diluir um pouco desse investimento. Né? Acho que é uma questão relevante. Eu vejo que há um tempo atrás as pessoas tinham até um certo preconceito, porque achavam que estava liberando informações que são confidenciais, mas hoje em dia tem diversas formas de se mitigar essa questão de disclosure e você compartilhar entre todos e diluir esse custo entre diversos players. Perfeitamente. Hoje, né, as novas tecnologias, elas permitem um nível de segurança que você não tinha isso alguns anos atrás. Né? A informação é criptografada, segura, né? Você tem performance, você tem os dados. É algo que nem nos melhores sonhos há 10 anos atrás você tinha. Né? O risco que você saía com o servidor embaixo do braço, né, para poder rodar, né, botava para rodar um dia, pegava no outro. Então, realmente, hoje a gente tem meios, né, utilizando a nuvem para poder resolver esse problema de uma forma muito elegante. Certo. O tempo já se avança, nós estamos aqui há mais ou menos a meia hora, que é o nosso target. Então, eu queria passar para todos que, se tivermos dúvidas ainda, seja mesmo depois, se quiserem passar por e-mail, nós vamos responder a cada um dos participantes ou cada uma dessas dúvidas de forma offline, mas acho que seria basicamente isso, o que nós teríamos para mostrar hoje. Lembrando que a gente tem ainda uma sequência, né, um roadmap aí de novos eventos. Na segunda-feira teremos mais um evento para falar sobre aí um enfoque bastante diferente, falando sobre a gestão patrimonial e como que eu faço para preservar o meu patrimônio ao longo do tempo. E já agora, depois em agosto, falarmos um pouco sobre o processo de distribuição, seja de fundos ou seja de títulos de renda fixa. Então, eu agradeço a todos os participantes. Muito obrigado, Fred, por estar aqui conosco. Obrigado a você. É um prazer sempre participar desse evento. Esperamos estar agregando valores para o mercado como um todo. Tá certo? Muito obrigado, pessoal. Ficamos por aqui hoje. Obrigado, pessoal. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.